Olá pessoal, bom dia a todos, obrigado pela presença de vocês. O principal objetivo aqui do conteúdo que eu quero apresentar para vocês não é exatamente sobre, não é sobre a nossa empresa, a gente não quer fazer propaganda, nem falar na empresa, a ideia não é essa, é poder falar um pouquinho sobre o que é um segmento de mercado chamado O2O, Online to Offline. Um segmento que apresenta uma taxa de crescimento muito elevada e que deve gerar muitas oportunidades, tanto de emprego, de trabalho, de renda e de empreendedorismo, para quem tem vontade, interesse de abrir uma empresa e ficar rico no futuro. E é claro que ficar rico será uma oportunidade que poucos alcançarão, obviamente, mas é uma possibilidade verdadeira, real. Tem um colega nosso, que é um parceiro nosso, ele criou uma empresa em Minas Gerais de pagamento, chamada Moip. Faz coisa de um mês e meio, o nome dele é Igor Sendra. É um cara que tem mais ou menos a minha idade, talvez seja um pouco mais jovem. Ele vendeu a empresa dele por 164 milhões de reais para um fundo alemão. É um tipo de empresa que eu vou falar aqui que se encaixa nesse conceito, que se beneficia desse conceito do que é o O2O. Então tem um braço que é interessante do ponto de vista de empreendedorismo, que é uma coisa que eu sinto que toca muito a geração de vocês. Assim. Eu, quando estava terminando a faculdade, vocês são alunos de graduação todos, né? Eu também sou aluno da FGV, aliás, eu faço um MBA na Berrini. Inclusive, achei muito curioso, que eu cheguei aqui e não precisei fazer cadastro, eu usei a carteirinha para abrir a roleta e tal. Mas, enfim, quando eu estava terminando a minha graduação, isso ainda não era uma realidade. Assim, as pessoas que não existiam aceleradoras, startups, não existia um ecossistema que permitia aos jovens tentar seguir esse caminho, né? O caminho mais natural era o cara procurar um emprego, procurar uma grande empresa, talvez um contrato de trainee. E essa realidade se alterou bastante. Isso eu acho que é um fenômeno muito positivo. Mas assim, antes de dar esse passo e falar objetivamente do que é o O2O e quais oportunidades esse segmento oferece para nós e para a juventude brasileira, eu queria só concluir aqui a apresentação do que é a empresa, que tem alguns fatos que também são interessantes. É importante dizer que é uma empresa privada, que tem ações negociadas na NASA, que é uma empresa de tecnologia e inovação. Por que isso é importante de ser comentado? Quase sempre, quando a gente fala sobre o que é uma companhia chinesa, vem à mente das pessoas a ideia de que é uma companhia que ou pertence ao Estado, ela é estatal, ou ela tem algum forte investimento público. Isso é, em parte, verdade para muitas empresas, não é o caso da nossa, que nasceu, sempre foi totalmente privada. O fato dela ter ações negociadas na Bolsa de Valores, na Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologia, traz também um outro aspecto curioso, interessante. Quando você está dentro da Nasdaq, isso significa que você está obedecendo todos os critérios de governança corporativa e transparência que qualquer outra empresa global tem que cumprir. O Google, a Apple, a Microsoft, etc. Isso é muito importante, porque você já coloca a companhia dentro de um patamar burocrático, legal, que permitirá a sua internacionalização. Frequentemente, quando nós falamos sobre empresa chinesa ou produto chinês, o senso comum, a ideia primeira que vem à cabeça das pessoas é geralmente algum produto de baixo custo, mas também de baixa qualidade. Acho que um exemplo clássico é quando nós vamos a 25 de março ou um ambulante e compramos aquele reloginho que custa R$10 e made in China, que vai quebrar daqui 2, 3 dias, né? Essa é uma informação verdadeira, mas é como se a gente dirigisse um automóvel olhando pelo retrovisor. Então você está vendo uma imagem que é real, mas é uma imagem que está ficando para trás e cada vez mais distante. Olhando pelo para-brisa do veículo, o que você vê é uma transformação muito acelerada nesse sentido. O que é, aliás, algo recorrente no processo de desenvolvimento capitalista e sofisticação industrial das empresas. Isso aconteceu no passado, por exemplo, com o Japão. Isso aconteceu por exemplo, a indústria de cinema dos Estados Unidos. Hollywood, a indústria mais fabulosa de cinema, ela começa copiando a tecnologia desenvolvida na França pelos irmãos Lumière.
de certa forma, ali, a indústria de Hollywood não respeitava o copyright no começo, porque havia uma proteção. Então começa com uma cópia até que a indústria de cinema se torna mais criativa e sofisticada do mundo. O Japão pós-guerra, quando ele começa a fazer sua industrialização, os produtos japoneses também eram conhecidos como algo de baixa qualidade. Eu vou citar o nome de duas marcas, por exemplo, a marca de pneus Bridgestone e a marca Pilot, caneta, material de escritório e tal. São marcas japonesas, mas puxa, com esses nomes, justamente para tentar fugir do preconceito que se associava a um produto da indústria asiática, eles adotaram nomes ingleses. Passadas algumas décadas, hoje não se discute isso, né? Quando você fala de um produto japonês, é quase que automático que ele é sinônimo de alta qualidade, né? Esse tipo de fenômeno vem acontecendo também na China. Então eles começam um processo de industrialização que é muito baseado no copycat, em algo que é baixo custo, mas depois vem se sofisticando. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando você chega na cidade de Shanghai, né, ali no litoral da China, do aeroporto de Shanghai até o centro da cidade, a ilha de Pudong, que aliás é um marco histórico super interessante na história do desenvolvimento chinês, depois que o presidente Mao morre, o Deng Xiaoping começa a fazer um processo de modernização, eles não tinham dinheiro suficiente para desenvolver todo o país de uma vez. Como que eles pensaram, como é que a gente resolve essa questão? Vamos escolher uma região, vamos concentrar os recursos ali e fazê-la crescer. Então escolheram a região de Pudong, que é uma região dos skyscrapers, altamente desenvolvida hoje, etc. Muito bem. Nessa distância entre o aeroporto e o centro da cidade, você tem a única linha comercial de trem de levitação sobre trilhos. Existem vários projetos na Alemanha, no Japão, de trem de levitação, aquele que não trabalha. Existem até alguns projetos em universidades brasileiras. É o trem que não toca o trilho, né? Ele faz a levitação eletromagnética, mas em funcionamento, em linha comercial, o que está rolando é o que tem lá em Xangai. Isso é um exemplo, um símbolo de como não é o país que faz reloginho de R$10 que quebra no dia seguinte. Há já um grande esforço de sofisticação tecnológica. Qualquer um de vocês que sai daqui, entre no site da Instituto Internacional de Propriedade Intelectual, que é aquele que a gente registra patentes. Então, se vocês tiverem uma ideia genial de uma patente, de uma empresa, vocês vão registrar nesse site. Vai ver que quem lidera o registro de novas patentes é justamente a China. Isso já acontece há mais ou menos uns 3, 4 anos, que depois aparece o Japão, a Alemanha, os Estados Unidos. O Brasil está em 60 e poucos, assim, eu olhei recentemente. Há um fator chave, há um fator fundamental nesse processo de sofisticação. E não é difícil adivinhar que fator é esse. O fator que marca o turning point, que marca a mudança, que permite que uma economia saia de um estágio básico, elementar, de copycat, para algo sofisticado é um só, é educação. A partir do momento que você forma mão de obra qualificada, que você tem estudantes que realmente isso não aconteceu só com a China, né? Isso é um fator chave na Coreia do Sul, no próprio Japão pós-guerra. A partir do momento que você tem uma educação de alta qualidade, mão de obra muito preparada, você cria as bases, não é só a educação sozinha, mas ele é um fator chave, você cria as bases para o processo de transformação do modelo econômico. Há um exame internacional chamado PISA. O PISA ele mede nota de alunos em mais de 100 países, em matemática, em ciências e em literatura. Nas 3 medições que ele faz, a região de Xangai, na China, aparece em primeiro lugar. Você já deve ter talvez até visto reportagens na TV sobre o vestibular que acontece na China. Assim, é uma coisa extremamente competitiva, os jovens lutando pelas melhores posições na faculdade. Mas algumas histórias até de fato exageradas, assim, de gente que toma algum tipo de estimulante na corrente sanguínea para conseguir estudar mais horas, etc. Né? É claro que há exageros nesse processo, mas é um fator que nenhum especialista discutirá. Ter uma educação de qualidade, ter uma formação de alto nível é essencial para qualquer país e economia conseguirem dar esse salto do reloginho de R$10 para o trem de levitação. Muito bem.
Inclusive, aliás, quando vocês compram tênis, camisetas, etc., se vocês observarem as etiquetas de onde foi produzido, vocês podem notar que muitas vezes as etiquetas estão lá, made in Vietnã, made in Indonésia, etc. Isso, há alguns anos, era tudo made in China. Isso vem deixando de ser, porque a China já está se tornando cara para esse tipo de produção fabril de baixa tecnologia agregada. Então, hoje é cada vez mais comum que os produtos chineses se desloquem para um patamar de maior valor agregado. É nesse contexto, é dentro desse cenário econômico aqui que eu desenhei que surge a nossa empresa. O Baidu é uma empresa essencialmente de tecnologia, uma forma simples e fácil de dizer o que é o Baidu é dizer assim, é o Google da China. Os produtos que nós estamos acostumados a utilizar do Google, busca, aplicativos, mapas, etc., é justamente o que o Baidu desenvolve na China. E aí queria destacar mais um ponto curioso, se vocês olharem a patente que está por trás do nosso buscador, que chama Hyperlink Analysis, ela é anterior ao registro do PageRank, que é justamente a patente que dá origem ao Google. O Google é uma empresa muito eficiente e competente em ranquear informações na internet, mas funciona muito bem dentro do nosso alfabeto. Em outros alfabetos, eles têm tido uma relativa dificuldade de organizar as informações mais relevantes. Por exemplo, na Rússia, o alfabeto que se usa na Rússia é o alfabeto cirílico. Aquele N ao contrário, tal. Alfabeto que São Cirilo, que era grego, levou para a Rússia, etc. e tal. Muito bem. PageRank não funciona tão bem ali, a ponto de o líder de mercado na Rússia ser uma empresa local chamada Yandex. No Japão, o líder em buscas no Japão é o Yahoo. Yahoo é um nome americano, mas é quase uma marca fantasia. Ele foi construído em cima ali de um engine, de um conhecimento desenvolvido por uma empresa local japonesa. Na China, mesma história. Quem é o líder de buscas na China? É justamente o Baidu. O nosso fundador, Robin Li, criou a empresa. Ele percebeu que haveria o boom da internet dentro do seu país e que ter um buscador seria algo estratégico, organizou a companhia e tornou-se... Ele é... às vezes o primeiro, às vezes o segundo homem mais rico da China, assim, depende de como as ações flutuam. Recentemente, as ações chinesas tiveram uma forte queda, recentemente coisa de 6 meses, um ano, dentro desse contexto de crise internacional que nós vivemos. Uma companhia que tem 40 mil engenheiros, são 46 mil funcionários no mundo, 40 mil pesquisadores, engenheiros, e possui 6 centros de pesquisa e desenvolvimento, 3 dentro da China e 3 fora, um no Vale do Silício, nos Estados Unidos, um em Tóquio e outro em Singapura. Aí, outro fator que para nós pode ser interessante, que é o seguinte, é consensual que a criatividade, a inovação, as grandes ideias, o The Next Big Thing, o próximo Facebook, o próximo Baidu, essas empresas elas surgem geralmente de equipes multidisciplinares, frequentemente com pessoas de diferentes culturas. Então, um exemplo clássico, até lugar comum de área criativa que está desenvolvendo novos produtos é a região de São Francisco, ali em Menlo Park, Mountain View e tal. Se você visita uma empresa daquelas, o que você vai encontrar ali trabalhando? Tem um sujeito alemão, tem um sujeito japonês, tem um programador indiano, tem um designer italiano, tem até alguém dos Estados Unidos lá, né? Essa é ainda uma dificuldade para as companhias chinesas, conseguir montar grandes equipes multidisciplinares. É uma dificuldade para eles e é uma oportunidade para nós. Cada vez mais o governo da China vem incentivando a migração de profissionais qualificados de diferentes países que possam integrar as empresas locais, né? Ninguém pagará para vocês, a não ser que vocês sejam realmente muito brilhantes, mas de um modo geral, não se pagará o salário que se paga para os jogadores do Corinthians que se transferiram para a China. Mas, quando você tem que fazer essa mudança para um país tão diferente, é natural que se pague um valor bem acima da média do mercado, né? Então está aí também uma grande oportunidade. Esse mapinha mostra a presença internacional da empresa, né? Se expande da Ásia e vem pegando alguns mercados emergentes. Notem que nas Américas a gente tem um centro de pesquisa e desenvolvimento aqui, o único escritório funcionando, oferecendo produto nas Américas, é justamente o Brasil, pela visão que a companhia tem de que o Brasil é um mercado com enorme potencial de crescimento, com uma população superior a 200 milhões de habitantes,
nos últimos 2 anos a gente vem vivendo um momento de retração econômica, de crise, mas isso, quando você olha em perspectiva, isso é claramente cíclico. O Brasil não vai ficar nessa dificuldade por muito mais tempo. Talvez 1 ano, talvez menos, não sei. Mas todos os indicadores econômicos indicam que, com maior ou menor otimismo, e aí cada um faz a sua avaliação, mas é que o Brasil é um mercado com enorme potencial de expansão. Vou dar alguns exemplos rapidinhos aqui de alguns produtos inovadores que a gente fez para ilustrar essa imagem, esse raciocínio que eu construí. Esse aqui que está na tela é um equipamento chamado Baidu Eye. É um óculos que você apoia aqui, ele não tem tela, qualquer informação que ele entrega é sempre na telinha do celular. E que tem diversas aplicações, ele trabalha muito com a ideia de reconhecimento de imagem. Então, o que nós estamos conversando, eu olhei essa bolsa aqui, eu gostei muito dessa bolsa, eu quero comprar uma para dar de presente no próximo domingo, que é Dia das Mães para minha mãe, muito bem. Através de reconhecimento de imagem, ele reconhece esse produto, ele pesquisa na internet em que sites ele está vendendo, qual é a opção mais barata e me entrega essa informação no celular. Então, essa é uma aplicação clara para e-commerce. Trabalha, obviamente, com reconhecimento de imagem. Há outras aplicações no segmento corporativo, eventos e também na área de educação. Por exemplo, nós estamos aqui em um evento, eu não quero aqui pagar o mico de errar o nome de um de vocês. Vocês estão todos previamente cadastrados para essa reunião, eu olho para você, ele vai por reconhecimento de imagem, ver teu rosto, dizer quem você é e me entregar essa informação. E aí eu digo seu nome, seu cargo, de que empresa, sem risco de cometer nenhuma gafe. Outras aplicações na área de educação são, por exemplo, eu vou com o meu sobrinho ao zoológico e aí tem ali uma gazela. Ele, por reconhecimento de imagem, identifica que animal é aquele, vive na savana africana, é um animal de tal tipo, etc e tal. Ou estou caminhando no jardim botânico, tem uma flor, ele reconhece que espécie é aquela, em que habitat se desenvolve. Estou caminhando pelo centro de São Paulo, ele vai reconhecer o prédio do Teatro Municipal, me dizer em que ano foi construído, que em 1922 ele aconteceu a Semana de Arte Moderna, etc, etc. É um tipo de aplicação, notem que não é um tipo de aplicação simples, prosaica. Há muita tecnologia embarcada para você desenvolver esse tipo de solução. Essa é uma bicicleta inteligente que a empresa desenvolveu, capaz de transformar as vibrações do amortecedor ali em energia para você usar na subida, monitora batimentos cardíacos, monitora a pressão do bumbum no selim, dos pés no pedal, para dar indicações de como a pessoa pode se deslocar fazendo menos esforço. Isso pode parecer apenas uma traquinagem sofisticada, mas não é apenas isso, ele tem uma aplicação prática muito importante, que é a de você poder criar opções de mobilidade urbana. Imaginem, em um país que tem 1,3 bilhão de habitantes, você criar opções de mobilidade urbana mais eficientes, né? Esse aqui é um dos meus produtos preferidos, achei ele muito interessante. Nós sabemos que na Ásia não se come, de um modo geral, de garfo e faca, mas sim com os pauzinhos, né? Hashi em japonês, kwaizi em chinês, chopstick em inglês, né? Smart chopsticks. Muito bem, na China há um problema grave, que é o da segurança alimentar. Talvez você já tenha até visto alguma notícia em relação a isso. De certa forma, esse problema também se repete aqui no Brasil em alguns aspectos. Por exemplo, eu vou comer um pastel na feira. Será que o pasteleiro trocou esse óleo de forma adequada ou ele está usando o mesmo óleo há uma semana? Se ele está usando o mesmo óleo há uma semana, esse óleo escuro, isso não será bom para a sua saúde, né? Um óleo muitas vezes frito, ele gera uma alta concentração de polímeros, que tem vários malefícios para a saúde, entre eles aumentar o risco de câncer, de problemas cardíacos, etc. Muito bem. Ou mesmo infecção, se é um alimento que não estava bem cuidado, uma infecção que você vai ter dor de barriga, vai passar mal, etc e tal. Quando você espeta isso em uma massa, qualquer coisa que tem fritura, aqui na pontinha ele tem uns sensores que são capazes de identificar quantos polímeros tem naquele alimento. E aí vai te dizer se aquele alimento é saudável ou não. O mesmo vale para um copo de água. Quando você mergulha ele num copo de água, ele vai medir o pH da água. Uma água que estiver suja, que tiver alguma bactéria, tende a ter um pH um pouco mais ácido. Então ele dá esse alerta, você não bebe essa água, né? Há uma melhoria sendo feita nesse momento, nesse gadget, que é para ser capaz de reconhecer o tipo de proteína que tem em cada alimento. Que é a velha história do comprar gato por lebre. Você pede uma... No Brasil isso não é tão comum porque carne é barato aqui, a nossa pecuária é muito eficiente, etc. Na China não é a mesma história, né? Carne é caro lá.
Você pede uma carne de cordeiro e o cara te dá uma outra carne meio misturada, que não é bem cordeiro, é um pato que não é pato. Então, por meio de reconhecer o tipo de proteína, ele vai ser capaz de dizer se aquela carne que te venderam é de fato o que foi prometido. Então, estou contando isso, não estou fazendo propaganda, não quero vender os produtos, mas o que estou querendo demonstrar é o nível de sofisticação tecnológica que vem se aplicando a produtos desenvolvidos na China. Esse é um assistente digital, como funciona o Siri da Apple, por exemplo, né? Esse é um projeto muito bacana que é um carro autônomo. Hoje existem no mundo 32, 33 projetos diferentes de carros autônomos em diferentes estágios de desenvolvimento. Há inclusive um aqui no Brasil, sendo feito na Universidade de São Carlos, no interior. O Google tem um que já recebe teste nos Estados Unidos. Esse é um dos exemplos mais avançados de carro autônomo. Avançado em que sentido? No sentido que já está perto da comercialização. As projeções da nossa empresa é que em 3 anos, estamos em 2016, 2019, ele já possa ser vendido. Todo produto que começa a ser vendido, ele não tem uma produção em larga escala, então é um pouco caro, mas que em 5 anos ele já tem uma produção em massa e se torna econômico, né? Nós fizemos, há coisa de mais ou menos 2 meses, um teste. A sede da nossa empresa, que é o prédio que o Rafa mostrou, fica num bairro chamado Xandi, seria tipo o Tatuapé, assim, comparando. Então ele saiu de lá e foi até o Parque Olímpico, ali onde tem o Bird's Nest, o ninho de pássaro. Dá mais ou menos uns 40 quilômetros o trajeto. Beijing é uma cidade, tem 3 mil anos de história e tal. Ela foi se construindo em torno de anéis concêntricos. Isso é muito interessante para testes de carro autônomo, porque ele é obrigado a andar em pequenas vielas e depois pegar esse anel concêntrico, é como se fosse a Marginal Pinheiros, Tietê. São pistas que você pode andar 100 km por hora. Então ele passou nos testes com eficiência, tanto em baixa quanto alta velocidade. Essa imagem aqui é o cara que está lendo um livro, tá, enquanto o carro vai para o trabalho. Além de diminuir os acidentes, ele não tomar multa, etc. e tal, um carro autônomo aumentará a produtividade das pessoas, na medida em que elas não vão gastar tantas horas concentradas no trânsito. Enquanto você está ali, você pode fazer uma reunião, uma call, ler um livro. O carro passa a ter todas as vantagens do carro e somar as vantagens de como se estivesse em um transporte público, você não precisa se preocupar com a direção. Além do benefício óbvio de poupar vidas, né? Já está demonstrado que o carro não fica cansado, o carro não bebe cachaça, né? Ele funciona sem as falhas que nós, seres humanos, cometemos. Isso aqui é um slide que mostra os tipos de produtos que a gente oferece aqui no Brasil. São basicamente aplicativos para smartphones Android. Há pouco tempo, aqui, há mais ou menos um mês, o Baidu abriu um projeto aqui no estado de São Paulo, convidando estudantes que tenham criado aplicativos e que queiram bombar os seus aplicativos, fazê-los crescer, um projeto de aceleração. A nossa empresa estava oferecendo o equivalente a R$100 mil, além de mentoring, contato com investidores, etc. e tal, para as pessoas ganharem base de usuários e fazerem seu projeto acontecer. A primeira fase desse projeto já foi encerrada ontem, as inscrições não estão mais abertas, mas a gente vai fazer em 18 de maio um pitch ali, 10 finalistas serão selecionados e 2 serão eleitos para receber esse investimento da nossa empresa. Esse foi o primeiro programa de aceleração que a gente fez no Brasil, mas é possível que a gente volte a abri-lo, uma vez que ele foi bem sucedido, tivemos muitas inscrições, que é também uma forma de apoiar o talento local e de fomentar empresas locais acontecerem. É claro que isso não é filantropia, a empresa faz isso e depois, se o aplicativo for bem sucedido, pega um pequeno share ali em torno de 5%, passa a ser da empresa. Como funcionam, aliás, quaisquer aceleradoras, né? Tipo Aceleratec e tal. Agora eu vou mostrar a parte que eu particularmente acho mais interessante, que é o que significa o O2O e por que esse é um segmento que pode transformar muitos dos jovens daqui em empreendedores bem-sucedidos, que pode abrir espaço para diversas empresas crescerem no Brasil. O2O é uma sigla que significa OD online e OD offline, né? Online to offline. Uma forma simples de explicar é dizer, toda vez que nós usamos um meio online para transacionar um bem ou serviço do mundo offline. Exemplo clássico, eu pego o meu celular e chamo um táxi. Eu estou usando
um dispositivo online, o celular, para consumir um produto ou serviço do mundo offline, um táxi. Ou posso usá-lo para agendar mesa no restaurante, ou posso usá-lo para marcar horário na manicure, ou posso usá-lo para contratar alguém que vai passar minha roupa, arrumar minha casa. Há muitas aplicações nesse sentido. Aqui é um dado que é curioso. Hoje, quando você olha o universo total da economia brasileira, cerca de 1% do nosso PIB, que é GDP em inglês, né? Cerca de 1% do nosso PIB é aplicado em pesquisa e inovação. É ainda um valor relativamente baixo. Apenas para efeito de comparação, nos Estados Unidos isso é 2,8 vezes maior. Sem levarmos em conta que o PIB americano é várias vezes, se não me falha a memória, 12 vezes maior que o PIB brasileiro. Então você vê que é muito mais fácil. Isso também vale para a China, também várias vezes maior que o brasileiro. É muito mais fácil que nessas economias surjam novas ideias interessantes quando você há maior volume de recursos aplicados em pesquisa e desenvolvimento, né? Ao invés de você estar apenas aplicando os recursos em pagar o salário do funcionário ou fazer a roda girar. Você precisa separar um pedacinho da verba para aplicar no desenvolvimento de novos projetos. Isso vai impactar o O2O, como eu vou mostrar daqui a pouco. Quando eu dei esses exemplos do táxi, do salão de beleza, etc. e tal, esse é um tipo de aplicação que é muito interessante para nós que pensamos brasileiros, que pensamos em criar alguma solução autônoma. Por quê? Se você tomar aplicativos super bem sucedidos, como o Facebook, como o WhatsApp, é natural que aplicativos de natureza social, de comunicação, eles sejam globais. Você cria em um mercado e consegue globalizá-lo, captar usuários no mundo todo, né? O WhatsApp hoje tem mais de 1 milhão de usuários, agora está com 200 milhões a menos, né? Porque o Brasil está offline. O Facebook também tem mais de 1 milhão de usuários no mundo. Mas é um tipo de aplicação difícil de você conseguir competir, porque grandes empresas transnacionais terão ferramentas para fazer isso melhor do que nós sozinhos. Mas aplicativos de O2O, do tipo esses exemplos que eu dei, do táxi, por exemplo, é mais fácil que nós, dentro do nosso mercado, consigamos criar aplicações, porque envolve você ir junto do parceiro, sei lá, vou dar um exemplo aqui, a gente cria um aplicativo para agendar horário no cabeleireiro. Então eu cadastro lá 500 salões de beleza, eu marco horário pelo celular, a transação eletrônica, financeira já acontece no celular, eu só vou lá na hora e corto o cabelo, eu faço as unhas, enfim, o que eu for fazer. Isso exige que você vá em cada local, faça um acordo, coloque a grade daquele profissional dentro do teu app, etc. Então, na prática, isso dificulta para que players internacionais ocupem esse espaço e facilita para que o talento local consiga criar soluções que funcionem. O que é o O2O, eu falei um pouco do que é o conceito, né, online to offline. Esse cara aí é um americano chamado Alex Rampell, que foi o cara que criou o conceito de O2O. E aqui a gente defende uma tese que o O2O é o the next big thing, é o próximo grande segmento. E não defende baseado no achismo. Defende baseado em dados e números que mostram como a economia brasileira tem se encaminhado para valorizar esse tipo de aplicação. O O2O traz vários benefícios no sentido de equilibrar demanda e oferta. Então eu preciso existem 500 táxis aqui na região da Paulista, eu preciso de uma, nenhum está perto de mim. Usando o O2O, o aplicativo, para o GPS, ele sabe onde eu estou, algum vem e me busca. Na prática, os estudos demonstram que, por exemplo, taxistas que adotaram aplicativos hoje têm uma taxa de ocupação no seu carro 30% superior. Então ele tende a ter um equilíbrio maior entre oferta e demanda. O O2O também funciona muito bem, vai dar certo nos países em que as populações estão concentradas. Imagine que eu crio um aplicativo para eu pedir um garrafão de água na minha casa. Então qualquer um que pede um garrafão, pega o aplicativo, chama, vem um cara e entrega lá. Se eu tiver uma casa aqui, outra casa daqui 2 km, outra daqui 10 km, isso não torna economicamente interessante você montar esse tipo de sistema, porque o custo do transporte não valerá a pena.
Vai ser mais fácil, cada um pega o seu carro, vai lá no distribuidor e compra água. Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, você tem um grande adensamento urbano. Eu chego aqui num prédio, tem 30 pessoas para que eu possa entregar água. Vale a pena, fica economicamente interessante. Então, o adensamento urbano é um fator que joga a favor do O2O aqui no Brasil. Assim como aconteceu na China, que é um exemplo de mercado já maduro para esse segmento que a gente chama de O2O. Outro fator é a penetração da internet mobile. O Brasil tem 1000 qualidades, tem 1000 defeitos, a gente pode falar um monte de problemas que o nosso país tem, mas assim, é um fato inegável que os brasileiros gostam de tecnologia e que a internet móvel, ela pegou, inclusive, em quem não é jovem, inclusive em quem não é early adopter. Vocês devem perceber isso na casa de vocês, assim, às vezes você tem um tio, uma avó, o pai, que não é uma pessoa, nunca foi uma pessoa tech, mas agora está usando o WhatsApp, está usando aplicativo, etc. e tal. Isso é uma realidade também no interior do país, assim. Inclusive em cidades em que não há uma banda larga por cabo muito boa, a maior parte dos acessos já acontece via internet mobile. Então você tem o cara com celular, você tem a internet mobile crescendo, você tem um grande adensamento urbano, você tem um segmento de mercado em que as empresas internacionais não conseguem ser bem-sucedidas. Opa, você tem um conjunto de fatores que favorece que a gente consiga desenhar soluções dentro de uma universidade, dentro de uma aceleradora, que possam resolver problemas que os consumidores têm e criar aí uma empresa que pode valer algumas centenas de milhares de reais no futuro. Esse slide aqui mostra, aliás, o número de profissionais do lar, domésticas. Então você vê aqui que o Brasil tem uma população bem menor que a da Índia, por exemplo, mais ou menos, um pouco menor que a da Indonésia, que a Indonésia está com 240 milhões de habitantes, mas olha como tem muito mais domésticas no Brasil. Apesar de você ter esse grande volume de profissionais do lar no Brasil, se alguém precisar contratar uma empregada doméstica, vai ter dificuldade. Como é que eu vou botar alguém dentro da minha casa, etc., eu não conheço. Há um desequilíbrio entre demanda e oferta. Geralmente o cara vai e pergunta para o vizinho se tem alguém para indicar e tal. Um sistema O2O, já existem alguns aplicativos que fazem isso, tem um que se chama Easy Casa, tem um que chama Get Ninjas, por exemplo, e já resolvem isso, porque eu consigo lá identificar o profissional que eu preciso, você tem o telefone, o e-mail, review de outros usuários que já utilizaram o serviço daquele profissional, então eu crio um cenário de confiança e permito que um profissional que precisa de trabalho e alguém que precisa do serviço se conectem por meio de uma plataforma tecnológica e resolvam esse problema. Como que essas empresas ganham dinheiro? Um pequeno share fica com a empresa que faz a transação digital. Quando a gente toma o táxi, a corrida de táxi deu R$100, hipoteticamente. Então, R$90 fica para o taxista, R$10 fica para o aplicativo, para a empresa que fez isso. De um modo geral, os modelos de negócio têm funcionado com um share bem pequenininho, zero, ou às vezes nenhum, às vezes você dá até um incentivo para o profissional que adota o aplicativo. Você capta dinheiro com o investidor e oferece uma espécie de subsídio para você ganhar base de usuários, ganhar musculatura. A hora que o seu aplicativo está bom, está bacana, aí você passa a cobrar um share cada vez maior. Um exemplo já famoso é o caso do Uber. O Uber vinha oferecendo descontos agressivos e vinha oferecendo compensações para os motoristas. Vocês talvez tenham visto que em algumas cidades do Brasil os motoristas de Uber têm organizado espécies de protesto ou reclamações em relação ao gestor da aplicação. Por quê? No começo era muito vantajoso para o cara entrar, agora que o Uber está se consolidando, que muita gente o utiliza, há uma tendência o dono do aplicativo começar a cobrar um pouquinho mais. Se eu não me engano, hoje 12,5% do valor de uma corrida do Uber está ficando com o aplicativo e não com o motorista. Então a plataforma tecnológica, uma vez que se consolida, tende a se tornar mais monetizável, a ter maior capacidade de mobilizar receitas. Aqui é um exemplo de um setor em que há muito potencial, que é o que a gente chama de beleza. Veja que interessante, gastos com beleza e estética no Brasil por ano, equivalente a 42 bilhões de dólares, na China 52. A China é um pouco mais alta, mas a população da China é bem maior que a brasileira. Assim, se você for fazer o gasto per capita, os brasileiros gastam muito dinheiro com beleza, com cabeleireiro, com creme, com manicure.
Então, veja que potencial enorme há para quem montar um aplicativo, por exemplo, que conecte manicures com as pessoas que precisam fazer a unha, que no sábado está lotado, ninguém tem horário para mim e tal, mas eu já reservei no aplicativo, já não estou com a carteira, então já pago pelo aplicativo. Veja que há um grande potencial, o Brasil é um grande mercado de beleza. Já existem alguns aplicativos que fazem isso, mas certamente esse mercado vai crescer mais e há espaço para quem criar alguma coisa que tenha um diferencial, seja mais bacana, seja mais fácil de usar, tenha uma melhor usabilidade que outros. Também, esse aqui acho que mostra a inflação em hotéis, né, para você se hospedar. Então mostra que o Brasil, mesmo não sendo, o Brasil não está ali no topo dos países mais ricos do mundo, mas ele tem uma das tarifas de hospedagem mais caro. Por que isso nos interessa? Que tipo de oportunidade isso pode abrir para a gente? Isso pode abrir oportunidade, por exemplo, um aplicativo que conecte alguém que tem um quarto para alugar com alguém que precisa. Um exemplo mais ou menos consolidado é do Airbnb, que eu imagino que a maior parte de vocês já conheçam, né? O Airbnb hoje é provavelmente a maior rede de hospedagem do mundo, maior que o Hilton, maior que o Marriott. Quantos quartos tem o Airbnb? O dono do Airbnb ele é dono de quantas suítes? Nenhuma. Ele pega o quarto de vocês disponível, conecta alguém que precisa e pega um pequeno FII. A grande empresa de hospedagem que não tem nenhum quarto. O Uber é a mesma coisa, é uma grande empresa de transportes. Quantos carros tem o Uber? Zero. O Uber não tem nenhum carro. É o carro do motorista que se cadastra, está ali. É o caso também, por exemplo, de a Amazon.com, o grande site de e-commerce dos Estados Unidos. A Amazon muitas vezes não tem produto nenhum no estoque. Mas eu tenho uma lojinha, eu sou um vendedor de cachaça brasileira. Eu importei cachaça para os Estados Unidos, estou vendendo lá. Eu tenho uma lojinha, eu ponho meu produto na Amazon, Amazon Marketplace. A Amazon vai conectar um cara que quer experimentar a bebida brasileira comigo, que sou um importador que tem uma lojinha lá no interior de Minnesota. E aí eu mando por FedEx para quem comprar. Então, mais uma vez, não tem nenhuma loja, mas é o maior e-commerce do mundo. Notem que são exemplos de como a tecnologia vem transformando segmentos da economia. Esses 3 exemplos que eu dei são exemplos grandiosos, mas qualquer um de nós pode criar algum tipo de aplicação factível que a gente consiga fazer com 2, 3 amigos e fazer acontecer. Aqui mostra um pouco, tendo dados da China, não é porque nós somos chineses não, tá? É porque a China é um exemplo de como um exemplo de como o O2O se tornou maduro. Então ele tornou uma espécie de paradigma para outros mercados do mundo. Lá na China a gente já estima que mais ou menos para 2018 a gente vai ter 51% das pessoas, da população total, usando algum smartphone conectado à internet. O Brasil veio um pouquinho atrás em termos de percentual, mas está chegando lá. O que isso indica? Se o mercado maduro, quando passou de 30% de penetração da banda larga móvel, o O2O bombou e o Brasil está chegando no mesmo patamar, o que isso pode indicar para a gente? Que aqui esse tipo de aplicação também deve acontecer, também deve ser bem sucedida. Há o fator populacional que eu citei para vocês, que você tem a população muito concentrada, né? Nós fizemos um estudo, quando eu digo nós, o Baidu ele é membro de uma associação de classe, que se chama Associação Brasileira de O2O. Hoje, 1 em cada 5 usuários de táxi tem um aplicativo de táxi no seu celular. Mas e se acontecer como acontece nos mercados mais desenvolvidos, que 3 em cada 5 tem? Hoje, 1 em cada 10 pessoas que frequentam cabeleireiros tem um aplicativo de algum salão de beleza. Mas e se acontecer de 50% tiverem, como já é nos mercados avançados? Isso indica o quê? Indica que o Brasil vai movimentar R$ 1 trilhão por ano. Isso é uma fábula, gente, isso é muito dinheiro. Vamos movimentar R$ 1 trilhão por ano só com aplicativos de O2O. A gente tentou mapear os verticais e mostra que alguns segmentos específicos tendem a ter uma taxa de crescimento maior. Hoje, qualquer empresa dessas que se definem como O2O, se você conversar com os seus empreendedores e perguntar que taxa de crescimento ele vem tendo, eles vão te responder que estão crescendo em média 30% ao ano. Você crescer 30% ao ano em um biênio que a economia está caindo 4%, 3%, 5% ao ano, é um crescimento muito expressivo. Então é um mercado que está para ser desbravado, com muitas oportunidades por vir. Então, tem mercado, tem gente que pode consumir.
tem tendência de crescimento. Mas o que eu preciso para fazer a minha empresa acontecer? O que eu preciso para eu tirar a minha ideia do papel e torná-la real? Bom, você vai precisar de uma coisa muito importante que é dinheiro, né? Contratar um programador, um desenvolvedor, fazer marketing do teu aplicativo. Hoje a gente mapeou que quase todos os grandes fundos de investimento internacional já estão dentro do Brasil e estão investindo em aplicações que são correlatas ao O2O, são O2O puro. No caso de aplicativo de táxi, caso do Decolar. Decolar é uma empresa de origem argentina, né? Chama Despegar lá. E ele é uma empresa que digitalizou a venda de tickets. Então, em vez de você comprar uma passagem no balcão da Gol, você entra no Decolar e compra por lá. O mercado de tickets, em todos os sentidos eu quero dizer assim, todos os tipos de ticket, avião, cinema, teatro, ele tende a desaparecer. Não é racional economicamente que você entre numa fila para comprar um ingresso para o cinema. Tem o teatro, parece que eu quero ver esse sábado. Então você vai um dia antes para conseguir o ingresso e tal. É natural que as pessoas usem uma plataforma de tecnologia para comprar, reserva o horário, põe o cartão de crédito, paga com débito em conta, reserva o ticket. Existem várias aplicações que já entregam ali no celular um QR Code que serve de ingresso, com o número do assento marcado, etc. e tal. Então é um mercado que tende a ser totalmente digitalizado. Hoje a gente chama de OTA, que é Online Tickets, né? Esse mercado de tickets, ele tem uma taxa de crescimento de 50% ao ano. E notem que é um mercado que ainda tem um monte de deficiências. Aquela taxa de conveniência caríssima, tem um monte de problemas associados a isso. Muitos serviços desse de OTA mandam um ticket de papel para a tua casa. Olha o espaço que tem para você criar um ticket que é totalmente digital, que você mostra o celular ali na tela, ou que você, por exemplo, que você cadastra você cadastra a tua digital na câmera do aplicativo. Você comprou, quando você chegar ali na catraca do show, do cinema, reconhece o teu dedo, você passa por ali, não precisa nem ter bateria no celular, né? Então há muito espaço para inovação, para o surgimento de soluções inovadoras que resolvam um problema. Aliás, esse é um mantra de qualquer discussão de empreendedorismo, assim. Pense em alguma coisa que resolva um problema. Eu estou falando aqui de O2O, mas isso vale para qualquer coisa, né? Se vocês verem os grandes produtos, eles sempre partiram da ideia de resolver um problema. O cara viu um problema, o Chad Hurley, que é o criador do YouTube, ele teve um filho, queria mandar foto do bebezinho dele para os amigos, não tinha nada que ele compartilhasse vídeo. Aí ele teve a ideia de criar uma plataforma de vídeos, a partir daí criou-se o YouTube. O Zuckerberg, ele levou um fora da namorada, queria botar a frustração dele para fora, foi criar um sistema em que você podia dar nota para as meninas da faculdade, quem eram as mais gatinhas, não sei o que e tal. Nessa ele acabou criando um sistema que as pessoas criaram perfis que deu origem ao Facebook. Você percebe que são questões prosaicas, assim. O cara quer mandar um vídeo do bebê, o outro levou um fora da namorada, são questões prosaicas, mas que permitiram que eles percebessem um tipo de problema que não era resolvido e apresentassem uma solução. É claro que para você tirar uma ideia que nasce ali do corredor da faculdade para algo real, você vai precisar de capital. E aí é muito interessante assim, ter contato com a aceleradora, fundo de investimento. E essas empresas, elas oferecem não só dinheiro. O dinheiro é um fator importante, mas às vezes dificuldades que a gente tem, que jovens empreendedores vão ter, assim. Como é que eu resolvo a questão legal? Eu sei que eu quero fazer, mas não tenho nada de advogado, não tenho nada de contador. Então, geralmente, as aceleradoras elas vão te oferecer um suporte nesses segmentos também. Não farão isso de graça, elas vão pedir um pequeno share da tua empresa. Você vai ter que convencê-los de que tua empresa tem potencial, pode bombar. E aí você vai receber todo o suporte, geralmente mentor, alguém que já é mais experiente, que manja daquele mercado e tal. E vai poder fazer a tua empresa acontecer. Aqui, esse é um slide que mostra um pouco de cada segmento, como ele tende a crescer. Então, online tickets eu falei, táxi, comida, refeições também é uma coisa muito, muito favorável ao O2O. Isso às vezes, quem não usa aplicativos do tipo restaurante e tal, eu recomendo que não é não só para você não pegar fila. Hoje, para ganhar a base de usuários, eles trabalham muito com
com subsídio. Então, às vezes, uma conta que vai dar R$50, você vai pagar 30 se você pagar pelo aplicativo, porque tem ali um desconto negociado entre o estabelecimento e o player digital. Já aconteceu da gente no escritório sair para almoçar, a gente vai entrar no restaurante, pô, mas esse restaurante tem cadastro no restaurante. A gente entrou ali e reservou a mesa 1 minuto antes. Deu reserva e a gente entrou no restaurante. Aí a gente pagou 20% menos na conta, né? E-learning tem um enorme potencial, você criar plataformas de ensino e educação que possam funcionar de forma digital. Logística, por exemplo, você vai contratar um motoboy, vai mandar o contrato, tá, chama pelo aplicativo, ver por onde o cara está indo. São setores que têm crescido. E aí vai da nossa imaginação, a gente pode pensar milhares de oportunidades, várias não existem no Brasil. Vou dar 2 exemplos rápidos de alguns tipos de O2O que já existem fora do Brasil e que não existem aqui. E de repente pode ser uma ideia bacana de um empreendimento. Por exemplo, qualquer um aqui já foi ao shopping, chegou lá, ficou rodando com o carro, não achava vaga. Acho que é um problema real. Na Coreia do Sul, em Seul, uma cidade em que o automóvel é barato para o padrão da população, tem muito carro, pouca vaga no shopping. Uma empresa lá criou um O2O de reserva de vaga em estacionamento de shopping. Eu vou sair daqui porque eu tenho uma reunião no shopping paulista. Para não chegar lá e ficar procurando a vaga, eu já reservo uma vaga. Eu quero uma vaga do meio-dia a 1h30. Muito bem. Ele vai me dizer, ó, segundo subsolo, corredor 12, vaga 13. A minha vaga estará lá reservada. Eu chego para o carro, vou fazer o que eu tenho, meu almoço, comprar um presente Dia das Mães, sei lá, e eu volto, pego o carro, o processamento, o custo do estacionamento já foi processado pelo aplicativo. O aplicativo vai te cobrar no cartão. Você não precisa pegar o cartão do estacionamento, validar, catraca e tal. Então, um exemplo, um O2O de estacionamento. Há um outro exemplo, esse não é coreano, esse é chinês, que é o seguinte, as pessoas saem para um happy hour e vão beber. Se elas estão de carro e beberam, bom, elas não podem dirigir para voltar para casa. O que você pode fazer? Pegar um táxi e voltar para casa, se você não foi responsável de dirigir bêbado, né? Eu fui de táxi, meu carro ficou lá, amanhã eu tenho que vir buscar o carro, vai me dar uma dor de cabeça. Que tipo de O2O criaram lá? Um aplicativo que você chama um motorista que vem te buscar. O motorista vem alguém o traz, então ele está ali, ele não tem o carro, ele pega teu carro, senta no volante, dirige, te põe dentro da sua casa, te dá tchau e vai embora. Pô, mas é seguro, o motorista não vai me roubar, não vai me assaltar, etc e tal. Bom, tá ali no aplicativo, tem o review do cara, tem o nome, sobrenome, quem contratou. Então, as plataformas digitais, elas criam também mecanismos de segurança que permitem esse tipo de proteção. Então, são só 2 exemplos de coisas que ainda não existem no Brasil, mas já existem fora daqui. Poderiam perfeitamente existir aqui um aplicativo de reserva de vaga no estacionamento. Não teria mercado? Não tem muita gente que usaria? Certamente sim. Talvez muito topariam até pagar um pouquinho, 10% mais caro pela vaga, para ter essa facilidade. São oportunidades que estão sendo desenvolvidas. Aqui é justamente isso. Compara algumas coisas que já existem na China e que já existem no Brasil. Por exemplo, logística por motos tem aqui. Existem vários aplicativos tipo Log, Rápido, que se chama motoqueiro. Na China não existe. Por que lá não existe? Lá há uma restrição nas cidades à circulação de motos. Porque eles entendem que motos favorecem assalto, ou motos favorecem acidentes de trânsito. Então, lá não tem. Mas, por exemplo, motorista de aluguel, esse exemplo que eu dei, impressão, por exemplo, existe lá, não existe ainda no Brasil, mas é um tipo de solução muito interessante. Muitas empresas hoje não compram uma impressora que custa R$1.000, R$2.000, aquelas impressoras grandes fazer xerox. Elas contratam algum serviço, um outsourcing, algum serviço fora, qualquer contrato, coisas que são impressas. Você manda ali por uma plataforma digital, imprime lá e o cara vem um carinha e te entrega. Então, para a empresa é interessante, ela deixou não tem custo de manutenção, tinta, etc. Não tem inclusive espaço físico da impressora e gerou uma oportunidade de negócio para um terceiro. É uma coisa que pode surgir aqui. Eu monto uma pequena fábrica, um pequeno escritório de impressão, ofereço meu serviço, ninguém precisa me telefonar, ninguém precisa... Digital, pelo aplicativo, eu mando para lá. Então, são exemplos de soluções que podem acontecer. Se alguém se interessar e levar a ideia adiante e quer fazer acontecer algum tipo de aplicação, empresa digital, é preciso tomar alguns cuidados, assim.
você entender quem pode ser seu investidor, quem pode dar o seu capital, uma questão chave, você precisa de dinheiro. Ter um modelo de negócios que seja razoável, que não seja algo bacana, mas que não tem como gerar receita nem agora nem no futuro. E é importante também ter visão de longo prazo. Quando você monta uma empresa e recebe um investimento, você não precisa gerar receita amanhã. Você pode e deve, aliás, durante algum tempo, oferecer algo que seja extremamente vantajoso para o consumidor. Olha, é gratuito, tem desconto. Você tem que evangelizar o cara, convencer o cara a usar o aplicativo. A hora que ele está lá dentro, percebeu a vantagem, aí você pode tentar aplicar algum modelo que gere cobrança. E aqui esse é um fator essencial, o fator de todos eles é o mais importante de todos, garantir a experiência do usuário. O usuário não pode achar um saco, o usuário não pode achar difícil, o usuário não pode achar complicado usar nenhuma aplicação digital. Se ele achar difícil, você faz um teste em casa, né? Você dá para aquele seu parente que é o menos tech, assim, se ele não conseguir usar, então tem alguma coisa aqui que eu preciso melhorar, né? Se aquele seu tio que é menos tech conseguiu usar, pô, então eu tenho aqui uma coisa interessante que pode ganhar massificação, né? Essa aqui é uma recomendação que as empresas fazem de que o tráfego de dinheiro circule dentro do aplicativo. Isso é importante no sentido de que uma das grandes vantagens dessas aplicações é que a pessoa não precisa estar com a carteira no bolso, ela resolve tudo pelo aplicativo e circula o dinheiro ali. Circular o dinheiro ali é uma maravilha, porque a hora que a empresa controla o fluxo de caixa, então você prestou um serviço, eu tenho que te pagar 100, mas ele está comigo, se eu seguro esses 100 reais durante 30 dias para repassar para você, eu já ganhei juros sobre ele, já apliquei, já me deu fluxo de caixa. Então, controlar o círculo financeiro é uma grande vantagem competitiva. Ah, mas eu não tenho a menor ideia de como eu controlo o círculo financeiro. Eu sei fazer tal coisa, mas essa parte não. Existem várias ferramentas que tomam conta do círculo financeiro e se integram a qualquer aplicativo que vocês criem. Beleza? Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês.